Então, é, ele fez vários planos de aula durante toda a sua vida acadêmica, Luciana, e isso resultou no único livro de toda a sua vida, que foi desenvolvido após sua morte pelos seus alunos. Mas aí eu posso falar assim, foi um livro de Kant ou dos alunos de Kant? Foi um livro que os alunos de Kant escreveu a partir dos planos de aula, vamos dizer assim, que ele já tinha escrevido antes da sua morte, né? Então foi um livro bem complicado, Fran, bem difícil. Segundo vários autores, as inscrições de Kant é muito difícil de ser compreendida, né? Muito difícil, e só que muitos estudos se baseiam nesses planos de aula, nesses blocos de nota, vamos dizer assim, que Kant vinha colecionando durante toda a sua vida na Universidade de Königsberg. Fran, então seria o caso de Kant ter feito, por isso que ele fez o manual, que é o Fundamentos da Metafísica da Boa Moral, né, da Metafísica dos Costumes. Seria por isso que ele fez esse próprio manual para as pessoas que lessem a obra dele conseguir entender? Seria isso? Seria basicamente isso, porque ele tinha noção que a obra dele era complicada. Mesmo ele pegando todos os apoios teóricos que ele tinha no momento, então não era fácil de ser compreendido, como assim para nós hoje em dia não tem sido fácil entender o que Kant quis nos passar, né? Então, o Kant, né? Como que se relaciona isso com a geografia? Bom, segundo uma dessas anotações de Kant, ele escreveu também as críticas, né? Ele criticava muito o pensamento filosófico naquele momento, que era o pensamento que existia, né? Os filósofos vinham vindo com pensamentos filosóficos. Eles não tinham um mundo como concreto. E Kant imaginava assim, que antes do que você consegue ver aqui, tem alguma coisa além disso. Foi aí também que ele se baseou nos pensamentos geográficos, como acontecem as coisas, né? Que, no caso, não seria uma geografia tão descritiva, seria uma geografia mais narrativa, no contexto do lugar, tudo interligado? Seria isso? Foi bom você falar desse pensamento descritivo ou narrativo, exatamente, porque ele imaginava que a geografia não poderia ser só descritiva. Claro que sim, né? Ela também é descritiva, mas não só, não é só no que você consegue enxergar que acontece a geografia, né? E Kant trazia muito isso nas suas críticas, principalmente, né, ele escreveu 3 críticas importantíssimas, né? Foi a crítica crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da boa moral. Crítica do julgamento, né? Da faculdade de julgar, isso, que baseava-se na moral, né? Seria o que seria a moral, né? Segundo Kant, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. A moral para o Kant seria o que você nunca se permite fazer. Aí o que seria também a sua boa vontade, a sua boa índole, só que ele olhava lá na frente. Às vezes não bastava você só ter uma ação boa, você deveria ter uma boa vontade em si, uma boa moral. Tipo assim, quando você encontra uma mala de dinheiro, né? Aí, se você já pegar essa mala e devolver, então você teve uma boa vontade, uma boa moral. A sua moral não se permitiu fazer. Mas se você, segundo Kant, que ele considerava que você não tinha uma boa moral e não tinha uma boa conduta, uma boa vontade, você devolve essa mala só porque você está com medo. Ai, vai que tem alguma câmera me filmando e se eu levar essa mala para mim e pegar esse dinheiro, eu vou ser presa, ou alguém vem me prender, ou vão matar alguém da minha família. Então, assim, resumindo, ou você, para Kant, ou você faz uma coisa realmente de uma boa vontade, de uma boa moral, ou para ele não valia. Como ele era, né, metódico, então ele seguia à risca esse pensamento, essa filosofia dele. Exatamente. Porque Kant também, você vê como que as ideias de Kant vêm no nosso dia a dia,
sem que você queira ou não, né? Uhum. Tá meio que pregnado na sociedade que vivemos. Porque hoje em dia, onde você vai, como você citou o exemplo das câmeras de segurança, por exemplo, onde você vai tem câmera, né? Uhum. Então, você poderia fazer, você vai até no supermercado, você poderia furtar alguma coisa de lá, né? Ou não, só por causa da câmera, né? Porque a câmera tá bem filmando, mas não porque você teria uma moral, seria uma isso? boa índole, seria isso. Interessante. A filosofia de Kant para o nosso dia a dia. Então, olha assim, ele privava, né? Primava pela primícia do sua boa moral, seu bom costume, né? E aí, no final, assim, ele assim, pensava, se você for muito feliz, muito dado, segundo a filosofia de Kant, também você poderia não viver muito, Fran. Porque seria assim, a alegria te leva, a felicidade momentânea te leva para lugares. Às vezes, por exemplo, quando a gente quer ficar muito feliz, né? Às vezes a gente, pra ficar feliz, quer beber, quer sair um pouquinho do nosso controle. Então a gente acaba vivendo mais pelo instinto. E quando você vive muito pelo instinto, então, segundo Kant, você não vive muito. Porque se você viver pelo seu instinto, muitas coisas vai acontecer que não, às vezes que não pode ser não certa, né? É igual os animais vivem mais pelo instinto. O animal, tudo que tem vontade faz ali na hora. E nós, seres humanos, não. Nós temos que ter a nossa moral, a nossa boa conduta. E o interessante é que isso, quem disse para Kant? As teorias, né? Que ele vinha estudando naquele momento, certo? Ele vinha ali na ideia de muitos filósofos, né? Os anteriores a ele. E também ele se baseou muito no que diz respeito ao Newton, né? A física de Newton. Então, ele trouxe tanto o racional... Porque naquela época também é bom a gente dizer, se não falamos ainda sobre... que aquela época era muito pela razão, né? Que as pessoas viam, tal lugar tem uma pedra, eu já passei por lá, eu já vi. E para Kant, quando ele começou a criticar esse modo de filosofia, quando ele começou a analisar que teria alguma coisa além até chegar na pedra, por exemplo, ele ficou, aí foi onde que surgiu, né? O meio ali, o empirismo, né? O empirismo deixou então de ser o centro do estudo e passou a ser também conectado a ele o racionalismo, né, Luciana? Isso. E aí, assim, também tem uma outra dica da professora Márcia, que eu esqueci de falar do início, que seria que ela deu uma dica também pra gente ler, né, sobre Marilena Chauin também, que ela dá uma introdução de filosofia. Então, filosofia muito rápido, um resumo seria filia, amizade, e sofia seria sabedoria, né? Isso. E segundo a filosofia de Kant, é uma filosofia difícil, né, Fran? Da gente entender. Mas às vezes, quando a gente consegue, né, ter o entendimento dela, ela fascina muito. Porque a gente vê que tá bem no nosso dia a dia mesmo, né, Fran? Ela fascina e é interessante, né? Porque a gente consegue trazer coisas lá de 1700 e pouco, né? Do século XVIII aos dias atuais, né? Seria isso. Então, gente, seria isso mais ou menos do nosso entendimento, né? Não entendemos, a gente procurou compreender, né? E ter um entendimento no geral, mas ainda temos muitas coisas, né, pra gente pensar, refletir. Percorrer, né? A ideia desses grandes pensadores, desses filósofos. E aí a gente vai passar o gancho agora para os nossos amigos, para o restante do nosso grupo.